Bom, olá a todos, pessoal. O último tema do ano vai ser traduções, tá? Eu estou experimentando um formato diferente no canal para ver se melhora um pouco a qualidade, né? Quem sabe atrai mais inscritos. Também tenho participado mais de lives, tá? Esse ano acho que vai ser um pouco diferente, até porque o YouTube está muito ruim. Mas então vamos lá. O básico para você fazer uma exegese de um texto é você saber se aquele texto que você tem em mão realmente foi bem traduzido de acordo com o original ou não. Todo mundo sabe, eu canso de falar aqui no canal, que a Bíblia não foi escrita em português. Então o que você tem na sua mão, quer seja uma Ferreira de Almeida, uma Bíblia Católica ou outra, são apenas traduções. E não existe uma tradução 100% confiável. E às vezes, baseado na tradução, a pessoa pode fazer uma interpretação errada daquilo que o autor quis transmitir e criar todo um equívoco, destoar daquilo que o autor quis transmitir. Aí já não é mais exégese, aí é uma exegese, onde a pessoa, por desconhecimento, acaba interpretando errado. Sendo que o objetivo da exegese é o oposto, é você tentar entender aquilo que o autor quis transmitir. Eu vou dar o primeiro exemplo que eu sempre dou de Romanos, eu acho que é Romanos 10:4, se não estou enganado, onde Paulo diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí vários pastores, evangélicos, teólogos, eles fazem estudos mostrando que Cristo aboliu a lei, baseado nesse versículo. Dentre outros que eles interpretam errado também, mas eles dizem, Jesus aboliu a lei, porque Paulo falou que o fim da lei é Cristo. Só que na mesma epístola de Romanos, Paulo fala assim no capítulo 3, abolimos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Então primeiro nós temos uma contradição. Paulo diz que não abolir a lei, mas depois fala que o fim da lei é Cristo. Segundo, o termo ali que é traduzido como fim é telos em grego. E o termo telos aparece também na segunda epístola de Pedro 1,19, onde ele diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então se eu pegar fim ali como um fim, um término, um encerramento, eu posso dizer que os ateus vão ser salvos e os crentes não. Porque Pedro está dizendo que o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Então eu tenho que perder a fé para ser salvo? Não, é porque o termo telos, na verdade, ele não tem o sentido de terminar, encerrar. Telos, na verdade, é finalidade. Então as Bíblias traduzem fim, porque a Bíblia é uma tradução que é baseada em traduções anteriores, que são mais antigas. E fim, mesmo na língua portuguesa, ele tem esse sentido de finalidade, objetivo. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, esse meu canal de teologia, ele tem por fim ensinar as escrituras. Eu não estou dizendo que é o encerramento do meu canal. Eu estou dizendo que ele tem por fim, por objetivo, finalidade, ensinar as escrituras. Então as Bíblias traduzem fim, que era uma forma mais antiga de falar objetivo. Então o que Paulo está dizendo basicamente ali, a finalidade, o objetivo da lei é Cristo, e não o encerramento da lei. Então, para ter um bom entendimento de um texto, tem que se observar a tradução e se aquela tradução realmente faz sentido ou não. Pode ser uma tradução mais antiga. Um outro exemplo, tem pessoas aí que falam, eu vi até um vídeo antigo, acho que era da Igreja Adventista, que Daniel profetizou que a tecnologia ia se multiplicar. Porque em Daniel 12, versículo 4, ele fala assim, e correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Então eles acreditam que Daniel estava enxergando milênios e milênios no futuro, a nossa época atual, porque hoje nós temos computadores, celulares, essas coisas. Aí eu pergunto, será que Daniel estava vendo mesmo a nossa época? E se ali fosse realmente tecnologia? Por que seria justamente a nossa época? Sendo que a tecnologia cada vez ela vai se expandindo mais. Daqui, por exemplo, a 100 anos, vamos jogar mais para frente, daqui, por exemplo, a 1000 anos, as gerações lá do futuro vão olhar para a nossa época agora e vão achar que nós éramos primitivos. Porque a tecnologia daqui a 1000 anos com certeza vai estar muito, muito, muito mais superior. Então quem garante que Daniel estava falando da nossa época? Não estava. O termo ali que está em Daniel é dat, em hebraico, não é bem ciência. O termo ali é conhecimento. É o mesmo termo que Oséias usa, por exemplo. O meu povo será destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é tecnologia. Ah, Madinho, mas as Bíblias traduzem como ciência. Sim, porque ciência também significa conhecimento. Por exemplo, digamos que você teve um vizinho seu que foi preso. Aí alguém vai lá te contar, fulano, aquele seu vizinho foi preso. Ah, sim, eu já tenho ciência desse fato. Eu já estou ciente disso. Então ciência também significa conhecimento. Ciência não é exatamente tecnologia, como algumas pessoas pensam. As pessoas pegam uma Bíblia em português, lê ciência e elas acham que estão falando de ficção científica, tecnologia, mas não, pessoal. Ciência é um termo que significa conhecimento. É que essas traduções elas são baseadas em traduções anteriores que usavam esses termos. Por isso que a Bíblia traduz em ciência. Mas ciência não tem nada a ver com laboratório, experimento científico, essas coisas. É meramente conhecimento. Quando você sabe de um fato, você toma ciência daquele fato. Conhecimento. Tá bom?
Aquela galerinha que fala que Jeová é o falso Deus, né, que agora são os marcionistas que estão retornando, eles falam assim que Deus não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento, porque no Novo Testamento diz que Deus é luz. E segundo o Velho Testamento, né, tá lá no livro de Reis, quando Salomão inaugura o templo lá de Salomão, fala que Deus habitava nas trevas. Tá vendo, amadinha? O Deus do Velho Testamento era trevas. E o do Novo Testamento é luz, então não é o mesmo. Pois é, mas o termo em hebraico ali, Arafel não é treva. Arafel é nuvem densa, nuvem escura. Por que é Arafel? Porque quando Moisés, segundo a narrativa bíblica, quando ele ia falar com Deus, Deus colocava uma coluna, uma nuvem escura entre Moisés e ele, para Moisés não ver Deus. Então ela era uma nuvem escura, justamente porque ninguém podia ver a glória de Deus. Então quando chega ali no livro de Reis, quando Salomão faz o templo, a narrativa, independente de ser real ou não, diz que a glória de Deus encheu o templo. Então a glória de Deus encheu o templo e as pessoas não podiam ver aquilo, senão elas morreriam. Então o que Deus fez? Colocou uma nuvem escura para o povo não morrer, para não ver a sua glória. Então esse termo Arafel, ele é no sentido de nuvem escura. Mas como as Bíblias antigas traduziam como trevas, então algumas Bíblias mantêm essa tradução. Mas ali não é treva no sentido espiritual, como as pessoas pensam, místico, luz e trevas, trevas onde moram os demônios. Não, é basicamente uma coisa escura, densa, que impede a sua visão. Que era justamente para impedir que as pessoas vissem a glória de Deus. Basicamente isso. Outro exemplo, por exemplo, a estrela da manhã, Lúcifer, de Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó brilhante estrela da manhã. Algumas Bíblias traduzem ali como Lúcifer. Por quê? Porque quando Jerônimo faz a tradução da Vulgata Latina, ele tem que usar um equivalente. O termo em hebraico ali é Hillel ben Sharar, ou seja, brilhante estrela da manhã. Como Jerônimo estava traduzindo para o latim, ele resolveu usar o equivalente. Ele falou, o que nós temos em latim que brilha? Tem o termo Lúcifer, que independente de ser atualmente considerado o nome de um ser do mal, na verdade Lúcifer vem de Lúcifer, mais fer, ou seja, aquilo que brilha. Basicamente isso. Tanto que a Igreja Católica tem até um santo chamado São Lúcifer, e não é um ser espiritual. Era basicamente um termo equivalente que São Jerônimo usou. Tanto que na própria Vulgata Latina, quando você vai lá no Apocalipse 21, Jesus é chamado de Lúcifer, porque é um título. Porque o autor do Apocalipse quer dizer que Jesus é aquele que brilha, a brilhante estrela da manhã. Jesus fala assim, eu enviei meus anjos para testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o Lúcifer. Engraçado também nessa questão de São Jerônimo, que por causa da má tradução dele, nós temos também um equívoco histórico, né, para quem não sabe. Quando Michelangelo estava esculpindo Moisés, lá em Roma, Michelangelo tinha a Vulgata Latina como base. E São Jerônimo fez uma tradução equivocada. São Jerônimo disse que Moisés desceu do Monte Sinai com cornos, chifres, que ele confundiu o termo Caram com Carém em hebraico. Então Caram, que é brilho, né, glória, ele traduziu como cornos, chifre. Então quando Michelangelo esculpiu a estátua de Moisés, ele fez Moisés com 2 pequenos chifres no cabelo, porque ele não entendia o que era aquilo. Ele imaginou, deduziu que deveria ser chifre no cabelo. Tudo por causa de um erro de tradução. Então o mínimo que as pessoas devem fazer, pessoal, quando vai fazer uma exegese de um texto, é primeiro ver a tradução. Tem na mente isso, essa ciência disso, de que a Bíblia não foi escrita em português. Porque senão as pessoas vão cometer vários equívocos, vários ensinos errados, independente da crença ou religião de cada um. Às vezes até um pastor, um bom pastor, pode cometer equívoco. Ele pode pegar lá, por exemplo, um texto como esse aí, por exemplo, de Isaías, e querer acreditar que ali realmente Isaías está falando de um diabo, de um ser espiritual, por causa de uma tradução. Então a tradução, pessoal, ela pesa muito no entendimento do texto. Não só tradução, mas acréscimos, omissões, coisas que podem estar ausentes ou presentes no texto. Como, por exemplo, o dízimo de Abraão. Abraão não deu dízimo para Melquisedeque. Na Bíblia hebraica não tem isso. Mas na tradução tem. Então quando você pega na tradução, você pode criar todo um entendimento equivocado. Tá bom? Então esse aqui é um dos últimos vídeos do ano aqui sobre teologia. Tá? Eu desejo para vocês um feliz ano novo, que esse ano de 2022 seja ótimo para todo mundo. Talvez amanhã eu faça um vídeo desejando boas festas, tá? Mas finalizando, a primeira coisa para se fazer quando você vai fazer exegese de um texto é observar se a tradução está correta. Por isso que o recomendado é sempre você ir no texto original, quer seja no hebraico, quer seja no grego. Hoje em dia nós temos tudo digitalizado, temos aplicativos como o BibleWorks, que é aquele que o Sabino usa. Eu costumo utilizar o Bible Hub, que é online, é muito bom também, tem todo um aparato crítico. E dentre outros aparatos críticos. Tá bom, pessoal? Então analise aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.